Olá, aqui é Guilherme Rondon, preparador físico de futebol do projeto Treinamento Futebol. Como é que vocês estão? Olá, professores, olá, amigos. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Na realidade, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quantos quilômetros teu atleta corre por partida? Diretamente os preparadores físicos aí. Qual a velocidade máxima que ele consegue alcançar? Qual a metragem dessa velocidade máxima? Quanto ele correu no primeiro tempo? Quanto que ele correu no segundo tempo? Qual o volume desse atleta durante os 90 minutos? Qual a velocidade média que esse atleta percorreu no primeiro tempo, no segundo tempo? Qual a velocidade média que o atleta alcançou, que o atleta alcançou durante 90 minutos? São dados importantíssimos para que possa qualificar cada vez mais o atleta nos 90 minutos. E aonde se qualifica o atleta? Sabe como se qualifica o atleta? Como que se melhora cada vez mais esses dados? Como que se evolui no quesito volume? Como que se evolui no quesito intensidade? Quantas ações ele fez durante 90 minutos em uma partida? Eu tenho um grande aliado que na realidade muitas pessoas conhecem, só que não se falam muito, né? Tem muitos clubes que utilizam demais diversos aparelhos, mas eu utilizo um que é muito fácil de se utilizar e os dados também é bem interessante o retorno que ele nos fornece, né? Para que melhore cada vez mais a parte física do atleta propriamente dito, né? Para que nós, preparadores físicos, consigamos evoluir cada vez mais e chegar ao próximo da perfeição do atleta na sua parte individual, né? Diferenciando por posições, diferenciando por idades, mas aí vai sobre o que tu acha importante qualificar nesse jogador. Eu estou falando do GPS da Keystars. Ele me ajuda muito há bastante tempo e eu vejo muitos clubes e vejo muitos profissionais utilizando esse mesmo GPS aqui, só que não explicando como que ele funciona, o que ele fornece, quais os dados importantes que ele fornece, como transportar esses dados desse GPS pro computador, né? Como especificar partida por partida, como mostrar, como fazer um relatório sobre esse GPS aqui, mostrando para o atleta, conversando com ele. É exatamente isso que eu vou fazer. É exatamente isso que eu vou fazer através desse grande material aqui, que é do tamanho de um chaveiro. Vocês podem perceber, do tamanho de um chaveiro. Assim, hoje se encontra em vários lugares aí do Brasil, no mundo também se encontra em vários lugares, só que tem alguns pequenos detalhes que muitas pessoas não sabem, e que eu quero dividir com vocês agora. Então agora vocês estão me vendo aqui no vídeo, só que daqui a pouquinho vocês vão ver o meu computador e como que eu faço o transporte desse GPS para uma planilha de Excel. Antes da gente passar para a etapa do computador, eu quero explicar algo simples para vocês. Antes de iniciar a partida de futebol, eu sempre faço esta conexão bem próximo ao início da partida. Então, quando os atletas estão saindo do vestiário, o que eu faço? Eu simplesmente tenho um botão lateral, prestem bem atenção, neste botão lateral, eu pressiono durante 5 segundos, a contagem bem lenta. 1, 2, 3, 4, 5. Apareceu todas as luzes. Aparecendo todas as luzes, o GPS está em seu melhor funcionamento. Ele tem que estar carregado, tá? Depois eu vou explicar e vou chegar nesse tópico. Ele vai ficar piscando, então agora ele já está em conexão. O atleta simplesmente amarra no calção, amarra no cordão do calção, com a maior força possível, não incomoda nada, porque é do tamanho de um GPS. No final da partida, o que ele vai fazer? Te entregar o GPS. E você vai fazer a mesma coisa. Pressionou. 1, 2, 3, 4, 5, desligou. Perfeito.
começou a partida agora, vencemos a partida 1-0. Vocês viram entregando o GPS no vestiário. Agora, o festejo dos jogadores, a vitória sofrida e suada, retiro o GPS e faço o mesmo processo. Desligo, pressionando durante 5 segundos e aí depois vou passar os dados. GPS. O John, GPS. Sumindo, GPS. Oh, Kitchana. No problem. We're friends? Willie, GPS. Tudo bem? As imagens que vocês estão vendo, eu faço uma pequena recuperação com os jogadores após o jogo, para que possa diminuir um pouco a intensidade antes de adentrar o vestiário. Pegou, vai passar os dados desse mesmo GPS. O que você tem que fazer? Vocês vão conectar neste cabo aqui. Conectando no GPS, vocês vão fazer a conexão no GPS. Bem lateralmente tem uma conexão para este cabo e depois vocês vão fazer simples conexão com USB no computador e vão fazer a mesma coisa antes de iniciar a partida. Vão pressionar 5 segundos para que ele possa ligar e aí sim vocês vão ver agora no computador como que ele funciona. Só que além disso, num outro ponto USB, vocês vão fazer a conexão do interface e aí sim iniciar o transporte dos dados para a planilha de Excel. Simples assim. Conexão do jogo, finalizou o jogo, vai desligar o GPS. Quando for passar os dados, vai ligar neste cabo que vem com o GPS, ligou no computador, no USB, pressionou 5 segundos igual, como se fosse iniciar uma partida, ligou o interface para fazer o transporte. Vamos lá para o computador. Abraço. Olá, professores. Guilherme Rondon, treinamento de futebol. Agora nós vamos fazer o transporte dos dados do GPS, né? E também tentar especificar um pouco mais, também tentar detalhar um pouco mais aqueles detalhes importantes que eu falei com vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar o GPS. O GPS é esse daqui, certo? O GPS é esse daqui. Ele vai vir dentro dessa caixinha. Dentro dessa caixinha vai ter somente um chaveiro, tá? Um chaveiro de GPS e vai ter um CD de instalação. Vai ter um CD de instalação para que vocês venham instalar este programa aqui, ó, nessa lacuna aonde está a setinha. Este programa aqui. Instalando ele uma vez, não precisa fazer isso com todos os GPS que vocês tiverem, tá? É somente realizar uma instalação que aí sim esse programa já vai estar. Lembra que eu falei para vocês também que vocês tinham a possibilidade de usar o GPS no treino. Ele vem com essa braçadeira onde a gente consegue colocar ele dentro daquela bolsinha ali, ó, certo? E aí ele tem uma presilha atrás dessa braçadeira laranja, aonde a gente prende naquela esfera de metal para que o GPS não venha cair. Então é muito normal, é muito bom, tá? É muito tranquilo utilizar nos treinamentos. Eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Este é o interface que eu tinha falado para vocês. Este é o software com aqueles dois interfaces. Na realidade vocês vão precisar somente de um para fazer o transporte de todos os dados do GPS para a planilha em Excel. Sem este programa, sem a compra deste produto aqui, a gente não consegue fazer o transporte dos dados para a planilha Excel. Então temos que comprar, chama GPS Track Marker. Ó,
Vou tentar aproximar para vocês aqui. Mas é muito tranquilo, certo? Então agora eu vou iniciar passo a passo para mostrar para vocês como que se faz o transporte. Entra, óbvio, conecta o GPS ao seu computador e abre este programa, o programa do GPS. Lembrando que a internet ela precisa estar conectada, certo? A internet precisa estar conectada. A minha internet não está tão boa, mas eu vou conseguir fazer essa demonstração aqui perfeitamente para vocês. Esse GPS ele tem vários recursos, tá? Ele tem vários recursos porque ele não foi feito para o futebol, mas ele foi adaptado ao futebol. Então tem muita coisa que eu não utilizo, eu utilizo somente os passos que eu vou mostrar para vocês para conseguir os dados dos 90 minutos do jogo, certo? Então olha só, eu vou clicar neste primeiro botão da esquerda, eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro botão da esquerda, ele aciona o GPS para que a gente consiga fazer o transporte dele para o computador, certo? Ele está carregando aqui, a gente espera um pouco mais. Aí ele vai abrir esta pasta, essas opções, certo? E aí vocês vão selecionar o esporte, certo? Como a gente está trabalhando com futebol, não tem futebol, a gente põe multisportes. Selecionado, só põe para avançar. Ele vai carregar os dados, ó. Quando ele preencher essa lacuna todinha aí, para verde, ele vai estar carregando os dados. Então a gente espera um pouco, não é tão demorado, tá? A gente espera um momento, eu acredito que no máximo 50 segundos, 1 minuto, ele já tenha feito todo o transporte dos dados do atleta do jogo. Eu peguei um atleta, um volante, tá? Eu peguei um volante, o nome dele é Olivier, no último jogo, tá? Nós vencemos esse jogo por 1-0. Gol do Olivier, ele é um segundo volante, ele é africano, Olivier Bonnet. Então a gente vai ver todas as ações e todos aqueles dados importantes do Olivier. A partida foi aqui, ó, dia 17/8. Então 17/8 de 2006, de 2016, a gente seleciona e põe a concluir. Depois de selecionado, ó, ele teve 9 quilômetros de volume durante esse jogo. Depois de selecionado, ele já fez o transporte. O que nós vamos fazer? A gente vai colar esse transporte na área de trabalho para daí sim entrar no outro programa. E é no segundo botão. Vai te dar várias opções, certo? Para que tu possa fazer esse transporte. O que tu vai fazer? Na opção número 3, a primeira lacuna, certo? Opção número 3, a primeira lacuna. Avança. Novamente seleciona, avança de novo. Olha o que vai abrir. Vai abrir uma pasta na área de trabalho para que você possa colar esse atleta lá. Então o que eu vou fazer? Vou colocar atleta 34, que é o número da camiseta dele. Ok? Vamos lá. Salvei. Este aqui eu não preciso mais voltar. Vocês podem ver que vai estar atleta 34 aqui na área de trabalho. O que a gente faz? O interface tem que estar conectado. O interface daquele outro programa. Ó, GPS TrackMark Pro. A gente clica nele. Lembrando que a internet tem que estar conectada. Clicamos. Ele vai carregar. Perfeito, carregou. A gente vai procurar o arquivo na área de trabalho. O arquivo que a gente fez o transporte. Atleta 34. Aqui está todas as ações do primeiro e segundo tempo do atleta. O que a gente faz? A gente transfere essa imagem para o mapa do estádio. Olha só que bacana, gurizada. Olha só que bacana. Eu vou aumentar para vocês aqui um pouco antes de salvar. Porque todos esses riscos aqui são todas aquelas ações que eu falei para vocês. Isto é aonde ele esteve nos 90 minutos no campo. Aqui ele estava no vestiário, ó. Você pode ver que ele estava no vestiário aqui dentro. O GPS pega tudo. Então vamos colocar nessa ação aqui, ó. Ele teve uma ação de 24,9 km por hora. Esta ação. Olha só, a distância não mostra aqui,
mas eu vou mostrar para vocês lá depois. Então, todos esses riscos aqui, seleciono uma ação que ele fez, 3 km por hora, ó, vamos lá para o outro, 5 km por hora, vamos pegar sprints, aqui, 5 km por hora, vamos lá, 5 km por hora, aquele lá eu mostrei para vocês, esse aqui ele teve uma ação com 11 km por hora, este com 8 km por hora, este com 12 km por hora e assim sucessivamente, esse com 13,4. Então, aqui também a gente já tem uma bela de uma ideia, né, da distribuição tática dele também, entre o primeiro e segundo tempo. Então, o que eu faço? Eu salvo na pasta, vamos lá, vocês vão criar uma pasta do GPS, certo? Eu vou salvar esta pasta no Guangzhou 2016. Quer ver que eu vou mostrar para vocês? GPS Liga 2016. Esta partida foi contra o Songnan, que é um adversário muito difícil. Então, Songnan, salvei, certo? Agora a gente vai iniciar o transporte dos dados para a planilha Excel. Ó, abrir planilha de dados. Bem aqui, ó. A gente vai clicar. Clicamos, vai abrir essas opções. Não apareceu nada, né? O que nós vamos clicar? Nós vamos clicar no detalhado. Clicou, apareceu todas as ações que ele fez e o horário das ações. Parece complicado, mas não é. Segue passo a passo. A gente vai selecionar a data. A gente vai clicar Shift e vai selecionar as outras 3 barras. O que eu peço para vocês? Clica no botão direito do mouse, copia isso e fica copiado. Perfeito? Agora nós vamos abrir a pasta dele. Certo? Nós vamos entrar lá. Eu vou entrar para mostrar para vocês como é que funciona. Nós vamos entrar no Guangzhou 2016. Nós vamos entrar. Aqui estão todos, praticamente todos os jogos que eu tive esse ano. Eu faço uma pasta para cada jogo, certo? Então, eu vou clicar no Guangzhou versus 2. O relatório virgem é o relatório que a gente vai copiando para salvar atleta por atleta. Porque esse relatório virgem, ele já está pronto para receber todos aqueles dados que a gente copiou agora. Mas eu já fiz uma do Bonner, então eu abro ela direto. Ó, dados e relatório. Nós precisamos do dados primeiramente. Lembra que você copiou lá? Eu só quero que tu cole aqui. Na segunda, ó, na primeira não. Na segunda lacuna, a gente vai clicar com o botão direito e colar. Não dá para fazer o transporte ainda. Por quê? Porque a gente tem que fazer a transferência para quilômetros por hora. O que a gente vai fazer? Lá no direito, localizar e selecionar. Vai clicar nele e vai clicar no substituir. Clicou no substituir, a gente transfere para quilômetros por hora. Ó, km/h. Substituir por, aqui a gente põe um espaço. Ó, e vai clicar no substituir tudo. Ele substituiu. Lembra das ações que eu falei para vocês? Que vocês vão destinar o que é importante e quantas ações é importante? Por posição, ou por atleta, ou por característica. O Bonner teve 1.446 ações. Então o que a gente faz? Ok. A mesma forma que nós selecionamos as 3 lacunas lá no programa Track Marker, nós vamos selecionar Shift e vamos selecionar para 3. Vamos selecionar tudo, ó. Vamos até lá embaixo, desde o minuto 0 ao minuto 90. Parece complicado, mas não é. Assistam, por favor, mais de uma vez, que vocês vão pegar com facilidade. Selecionou tudo, 2 horas de GPS ligado. A gente clicou com o botão direito, selecionou, copiou. Agora a gente vai para o relatório. Para o relatório, vai ter esta outra lacuna, que é aonde a gente vai colocar os dados que praticamente já foram todos substituídos, para que ele possa colar naquela planilha que eu vou especificar para vocês. Então a gente botou com o botão direito de novo, clicou. E agora a gente não somente cola, a gente tem que colar especial, porque ele vai fazer aquele transporte de quilômetros por hora. Vai abrir todas essas opções. Qual a opção que nós vamos utilizar?
valores e formatos de números. Perfeito? Não precisamos mais fazer nada. A gente clicou, aqui está todas as velocidades que ele percorreu, que ele alcançou, em todas as ações que ele teve nas distâncias a cada 5 segundos. Lembra que eu falei para vocês que ele tem uma discrepância, não em distância, mas às vezes em velocidade? É esta daqui, ó. Aqui, ó, já deu um exemplo bem bacana. Ele aqui está marcando 53 km por hora. A gente sabe que talvez ele não consiga chegar a esta velocidade, certo? Ou tu pode substituir esta velocidade ou deixar sabendo que tem uma margem de erro. Então a gente chegou na planilha. O que eu faço? Eu deixo a foto dos jogadores na minha direita para que eu possa estar substituindo esses jogadores conforme os jogadores, eu vou passando esses dados, né? Aqui o atleta, vou aumentar vocês, ó, esse é o atleta, o Bonner, volante. Eu coloco a data, eu coloco o horário, eu coloco o local da partida, eu coloco qual a rodada, certo? O atleta, o número dele é 34, o volume que ele participou, 90 minutos. Agora nós vamos para os detalhes. Vamos iniciar pelo volume. O volume, aqui, ó, distância em metros. Ele percorreu quase 10 km nesse jogo, sendo que no primeiro tempo ele percorreu 4 quilômetros, quase 5 quilômetros, e no segundo tempo também quase 5 quilômetros. Olha só, ele é muito homogêneo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. A regularidade dele física é muito boa. Então, a gente não tem que cobrar nada dele sobre esse rendimento. Não teve queda nenhuma do primeiro e do segundo tempo. 7 metros, vocês podem ter percebido. Então, ele é um atleta muito regular, ou pelo menos esteve muito regular nesta partida. A gente vai passar aqui para a velocidade média. No primeiro tempo ele teve uma velocidade média de 4,77, certo? Atingidos km por hora. No segundo tempo 4,92, a média dele é 4,80. O que eu disse para vocês naquelas explicações? Que é vocês, o preparador físico, que vai destinar qual é a melhor velocidade média para que ele possa ter uma boa intensidade durante a partida, certo? Para mim está excelente, mas isso é para um outro vídeo. Eu quero explicar os dados e como que faz o transporte, e aí depois a gente debulha em outros trabalhos, em outros vídeos, em outras conversas, o que é importante ou não para mim, para o Guilherme. Lembra das ações desde quando a gente liga o GPS até quando a gente desliga, 2 horas de atividade? Está aqui, 1.445 total, ação totais, certo? O total de ação que ele teve em 90 minutos. 714 ações no primeiro tempo, 708 ações no segundo tempo. Então, olha só, eu já expliquei velocidade média, ações totais, a distância, o volume, e agora nós vamos para as ações em alta intensidade, que está em vermelho, média intensidade, que está em amarelo, baixa intensidade, que está em verde. Aqui está a quantidade de ações e aqui está a metragem das ações. Lacunas de cima, quantidade, lacunas de baixo em metros, distância que cada ação teve. Em 90 minutos, o Bonner teve a mais de 22 km por hora, 2 ações, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. As ações em altíssima intensidade, no primeiro tempo, aquela ação lá, ele teve 74 metros atingidos. No segundo tempo, a ação maior de 22 km por hora, que pode ser bem mais 22 km por hora, foi em 35 metros. Então a gente já sabe que o total de ações de alta intensidade deu 109. Alta intensidade de 18 a 22, ele teve 4, bem homogêneo, bem regular. 2 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. 105 no total, 52 metros no primeiro tempo, 53 metros no segundo. Média intensidade, que é o diferencial. Se os teus atletas tiverem alto índice de ações em média intensidade,
com certeza, ele, quando tiver a oportunidade de fazer ações em alta intensidade, ele vai conseguir fazer. Então, quanto mais metragem tiver na média intensidade, mais homogêneo e mais regular fisicamente o teu atleta vai estar durante o jogo. E aí a situação é a mesma. De 14 a 18 em velocidade, de 14 a 18 foi 21 no total, sendo 10 no primeiro e 11 no segundo, totalizando em metros 441 metros, 207 metros das 10 ações e 234 metros das 11 ações. E do 10 ao 14 é a mesma coisa, do 7 ao 10 é a mesma coisa, do 0 ao 7 é a mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês que embaixo, finalizando todas as ações e os metros, estaria a intensidade que ele esteve, né, dentro desses padrões, a intensidade que ele aplicou dentro do jogo. Eu falei para vocês que o atleta anda e trota muito durante o jogo, e aqui está 91%, 91,35% da atividade dele foi em baixa intensidade. O que eu peço para vocês? Não assustem com isso. Não assustem com isso porque futebol tem vários fatores que vêm influenciar e isto não significa que ele andou o jogo todo. Quando foi necessário que ele realizasse uma ação de média ou alta intensidade, ele fez, no tanto que nesse jogo a gente foi muito tranquilo no quesito físico. Então o que eu peço para vocês? Aumentem, prestem atenção em aumentar a média de intensidade. A intensidade média, o amarelo, tem que estar com percentual cada vez maior, consequentemente diminuindo a baixa intensidade e consequentemente aumentando a alta intensidade. O que acontece aqui? Acontece, todos aqueles dados que estão lá em cima ele me traz para cá, ó. Ele me traz com gráficos de bloco. O amarelo é o 90 minutos, velocidade média, 4,80. O verde é o primeiro tempo, o vermelho é o segundo tempo. Mesma coisa para a distância percorrida, para volume, em metros. Quase 10 km no jogo, primeiro tempo, segundo tempo. Primeiro em verde, segundo em vermelho. E assim para as ações em velocidade, ações por distância. Agora, ações de distância por velocidade, perdão. Agora a gente vai para aquele ponto que eu acho de suma importância, que é o 15 por 15, lembrou? Velocidade, distância a cada 15 minutos. Que a cada 15 minutos eu precisava que o atleta tivesse a melhor velocidade possível. Ele ficou numa média bem legal, um pouquinho abaixo de 5. No mínimo 1,5 km a cada 15 minutos, que é o meu ideal. E ele, 1,5 km, do 15 ao 30, 1,6 km, 1,600 m, de 30 a 45, a mesma coisa. Dos 15 minutos iniciais do segundo tempo, aumentou a sua velocidade média e aumentou a distância percorrida, quase 2 km. Do minuto 15 ao 30 do segundo tempo, ele aumentou mais ainda a velocidade média, a intensidade dele, e aumentou bem a distância dele, chegando quase a 2 km por hora. Nos 15 minutos finais ele caiu um pouco, nós defendemos um pouco mais porque nós já estávamos vencendo. Ele caiu um pouco em intensidade, em velocidade média, mas a distância ficou excelente. Lembra que eu falei para vocês que o meu ideal é que nos 15 minutos finais todo o atleta percorra pelo menos 1 km? Ele percorreu quase 1,5 km. Então, sobre parte física, esse atleta aqui eu tenho que sentar com ele, passar isso daqui para ele e somente elogiar. Então, o que eu faço? Eu salvo em cima dele mesmo, vou substituir, sim, já está salvo. O que a gente faz? Eu vou visualizar para vocês, visualização de impressão, é exatamente esta página que vai imprimir, para que vocês possam estar salvando no relatório de vocês. O que é importante? Na hora que for imprimir, eu peço para vocês selecionar páginas. Página 1 até 1. Por que disso? Vocês vão selecionar a impressora de vocês, tudo. Por que disso? Porque se vocês não fizer essa seleção, vou cancelar, ele vai imprimir
todo esse relatório aqui. Todo esse relatório aqui durante 2 horas. E aí você vai ter mais de 100 folhas, sendo que tu precisa somente desta página aqui. Desta página aqui. E assim você vai fazendo a observação dos seus atletas. Aqui, ó, o Anju Futebol Clube, Departamento de Futebol Profissional, análise de desempenho físico. Acredito que todos os atletas que vocês tenham no grupo de vocês tem que colocar no lado direito para que possa estar substituindo as fotos e automaticamente finalizando esse transporte do GPS. Eu espero que tenha sido muito claro para vocês, e se não pegou de primeira, faz de novo, até ficar perfeito nesse transporte do GPS.